Oi, meu povo, tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Rita, professora de português, e hoje eu venho dar algumas dicas bem simples para que você pare de escorregar nas casquinhas de banana que você encontra por aí, tá? Hoje, na verdade, eu vou falar sobre o verbo haver, que causa bastante confusão, principalmente no momento de fazer a concordância com ele, tá? Vamos lá. Como foi que eu tive essa ideia, né? Uma coisa simples, mas que eu pensei em gravar agora. Por causa da enquete. Eu fiquei impressionada como muita gente marcou de maneira inadequada. Eu vou até depois nos stories comentar sobre isso, tá? Então, gente, olha só. O verbo haver, ele causa bastante confusão porque ele tem mais de um sentido. Ele tem o sentido de ter e também tem o sentido de existir, tá certo? Por exemplo, quando eu digo assim, há iogurte na geladeira, né? É o sentido de quê? De que tem iogurte na geladeira, não é isso? Mas, Rita, no dia a dia ninguém fala isso realmente, porque é uma maneira informal trocar o verbo haver pelo verbo ter, tá? Então a gente diz, no lugar de usar o haver, a gente diz que tem o iogurte, que tem aula, né, de que não tem aula, entre outros exemplos. Gente, releva um pouquinho que eu tô com a voz um pouco ruim, tá? E por aí vai, beleza? Mas o verbo haver, ele também pode ter o sentido de existir. E aí é que tá a questão. É aí que gera confusão. Por quê? Presta bem atenção no que eu vou falar. Toda vez que o verbo haver tiver o mesmo sentido do verbo existir, ele é um verbo impessoal. Rita, o que é um verbo impessoal? Um verbo impessoal é aquele que vai permanecer sempre na terceira pessoa do singular, ou seja, por mais que esse verbo esteja inserido numa oração em que todas as palavras estejam no plural, ele permanece, por mais que seja estranho, no singular, certo? E isso acontece não só no presente, mas no passado também. Então, quem nunca ouviu alguém falar que houveram problemas na escola ontem, né? Então, Rita, isso está inadequado totalmente, porque, primeiro, como é que eu vou saber? Troca houveram aí pelo verbo existir. Como é que fica? Existiram problemas na escola ontem, certo? Não dá certo essa troca? Então, isso significa, quando eu faço essa troca que dá certo, que cabe na frase, significa que o meu verbo é um verbo impessoal, o verbo haver. Logo, ele fica no singular. Então, isso significa que, ao invés de falar que houveram problemas na escola ontem, o adequado que a gramática nos ensina é que houve problemas na escola ontem. A mesma coisa vale para o presente, né? Há muitas questões na sala de aula. Rita, parece tão estranho, sim, mas é o que a gramática nos ensina. Na dúvida, eu vou até bater na tecla. Você troca o verbo haver pelo verbo existir. Se o verbo existir se encaixar, não mudar o sentido da frase, significa que ele permanece no singular, porque ele é um verbo impessoal, tá certo? Mas existem outros verbos impessoais? Sim. O verbo fazer, por exemplo, também pode ser um verbo impessoal. Em que contexto? Vamos lá. O verbo fazer, ele pode ter o sentido de execução, né? Por exemplo, minha mãe faz um bolo maravilhoso. Então, é no sentido de executar a ação de fazer um bolo, correto? Pronto. Mas, às vezes, a gente usa o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ou seja, um tempo que já passou. Então a gente tem mania, quem nunca ouviu na vida alguém falar que fazem 10 anos que não vejo meu primo. Só que esse verbo fazer, ele não tem o sentido de executar algo, tá? Tem o sentido de tempo que já passou. Então, por mais que as outras palavras estejam no plural e que 10 anos, né, 10 esteja no plural, o verbo fazer, nesse caso, ele é impessoal. Logo, ele fica no singular.
Então você vai dizer que faz 10 anos que não vejo o meu primo. Rita, e como é que eu vou saber? É só você observar o sentido do verbo fazer. Se ele tem o sentido de tempo decorrido, de algo que já passou, então você vai deixar esse verbo no singular, porque são verbos impessoais e os verbos impessoais permanecem sempre, independente de onde forem inseridos, na terceira pessoa do singular. Gostou desse vídeo? Deu para aprender? Me dá um feedback, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!